Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. Vou falar sobre conservadorismo, numa abordagem bem direta, vocês já sabem. Antes eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe, porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Vocês nunca fazem, então eu tenho que pedir, porque eu tenho o péssimo hábito de superestimar as pessoas, e eu acredito que as pessoas sabem o que elas devem fazer. Mas eu preciso lembrar porque estou sendo confrontado com a realidade, estou cada vez mais convencido de que não, as pessoas não sabem o que tem que fazer, elas precisam ser lembradas a todo instante. Então curta esse vídeo, se inscreve aí no canal e ajuda nós. Vou fazer aqui uma reflexão sobre conservadorismo e sobre esses debates que estão sendo promovidos, e agora um debate que está sendo promovido que é uma criadora de conteúdo versus 20 conservadores. Teve um debate que foi assim, vamos fazer outro agora com a Martina, né? Que ficou famosa como beisola do Privacy, alguma coisa assim. E vamos falar sobre isso. Por quê? Porque é um desserviço. É o tipo de debate que eu considero um desserviço à população no esclarecimento do que são os conservadores. Porque reforça a ideia, reforça o estigma de que o conservador é esse cara carola, né? É esse católico cheio de recato, que está tentando rejeitar viver no mundo real. Muitas das vezes um reacionário que tem um ideal de passado e quer voltar a esse passado. Esse tipo de debate apenas fomenta uma ideia errônea e equivocada sobre o que é conservadorismo. Eu tenho aqui vários livros para recomendar para vocês sobre o conservadorismo, mas não vou recomendar porque eu sei que também não vão ler, e aí acaba gerando isso. As pessoas que não leram sobre conservadorismo vão lá nesse tipo de debate e tudo que a gente vê é nada de filosofia, nada de referências a autores conservadores e muito sobre o que eles acham que é conservadorismo. E muitas das vezes o que eles acham que é conservadorismo é o seu próprio conjunto de crenças ou a sua própria expressão religiosa, quando na verdade não é. Eu já fiz aqui um vídeo falando que conservadorismo não é cristianismo, já fiz aqui um vídeo falando que conservadorismo não é homofobia, e a gente precisa combater isso com aquilo que a gente tem, conteúdo, tá? Quando, por exemplo, o Roger Scruton escreve sobre o desejo sexual, olha eu aqui fazendo referência a livro que vocês não vão ler, em nenhum momento ele apregoa um ideal, né, do que é o ato. Ele vai estudar filosoficamente, sob uma perspectiva conservadora, sobre o desejo sexual na literatura, sobre as perversidades, né, as perversões, aquilo que é considerado como um comportamento naquela época, né, um comportamento inadequado, e vai falar sobre isso. Tá certo? O conservador ele não vai se furtar a nenhum debate. Aliás, esse é um problema que nós temos aqui na direita brasileira. Ela se furta a debates. O conservador ele não vai fazer isso. Mas em nenhum momento o conservadorismo vai pregar um modelo ideal de conduta ou um plano ideal para se chegar a algum lugar. Tá? O conservador ele não tem uma Ítaca, ele não tem uma terra prometida. Isso não existe para o conservador. Tá? Isso é coisa de gente que quer sistematizar o corpo social. Isso é coisa de teórico de gabinete, isso é coisa de socialistazinho, marxista, esquerdista. Esse negócio de aspirar a um ideal de sociedade e impor agendas para se chegar a esse ideal, isso é coisa de esquerdista. O conservador não faz isso. Então, o que eu vi nesse debate, por exemplo, que teve recentemente, que acho que eram 20 conservadores contra uma criadora de conteúdo, eram pessoas falando coisas muito sem sentido, tipo assim, o que seu pai acharia disso? Seu pai tem orgulho da sua profissão? Porra, não, o que se interessa? Pessoas fazendo julgamentos, como se a postura conservadora fosse essa, fazer julgamento dos outros. Sabe? Eu já fiz um vídeo aqui sobre cagação de regra e conduta conservadora. O conservador não é um cagador de regras. E aí esse tipo de debate com gente que não tem substância apenas reforça estereótipos que já deveria... A gente já tá nisso daqui há muito tempo. Isso já devia ter sido superado, velho. Acho que esse canal aqui existe desde 2012 e eu comecei a falar desse assunto em 2015. Por aí... Já devia ter superado isso, gente. Já tá aí 10 anos já falando sobre esse assunto e o pessoal não entendeu ainda o que é ser conservador, o que é a filosofia conservadora, que ela é posicional, que ela é flexível, que ela é circunstancial, que ela é contra-revolucionária, tá certo? Então, por exemplo, né?
Um caso que eu acompanhei, até por interesse no direito, né, em termos de direito comparado, de violações de direitos humanos, e teve um caso que me chamou muito a atenção, que ocorreu em Myanmar, que hoje é uma ditadura militar. Foi o caso de uma criadora de conteúdo, o nome dela é Nam San. Ela é médica, enfermeira, e ela criou conteúdo em plataforma. Só que isso é considerado um crime contra os costumes lá em Myanmar. E aí ela foi presa, né, processada, presa e condenada. Eu estava estudando sobre o direito de ser representado por advogados e como isso acontece ao redor do mundo. E o caso dela me chamou muita atenção, porque por ser um crime contra os costumes, ela não teve direito a contratar um advogado. Olha o absurdo. E aí quando eu falo que se você é homossexual, se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa que acredita aí que integra um corpo, né, de minorias marginalizadas e tudo, a ideologia que mais se afiniza com você, né, uma filosofia política que mais se afiniza com você é uma filosofia liberal conservadora, né, ou libertária, no extremo libertário. Por quê? Porque os países, as ideologias que apregoam um aumento do Estado, mais poder para o Estado, são ideologias de esquerda. E aí acabam, enfim, o final dessas ideologias são ditaduras. Porque eles estão aspirando um plano ideal, um homem ideal, aspirando um lugar ideal, tentando construir a sociedade modelo. E isso passa, inevitavelmente, pela adequação dos hábitos, né? Por uma imposição de comportamento, de pensamento, de liberdade de expressão limitada, evidentemente, né? Uma liberdade de expressão desde que você seja pró-regime. Então, se você integra uma minoria e você quer ser livre para exercer, por exemplo, a sua sexualidade, você deve, o seu alinhamento é para ideologias mais liberais, é para filosofias mais liberais e não filosofias mais restritivas. E liberais eu digo no sentido econômico, no sentido de liberdade individual, no sentido de autonomia de pensamento, liberdade individual. E sinto muito, as ideologias de esquerda não são isso. São as ideologias de direita. Pensando assim, grosso modo, apesar de conservadorismo não ser uma ideologia. Mas vamos parar para pensar por esse ponto. Então, se você é uma minoria e quer ter mais autonomia, quer ter mais liberdade na sua atuação, viver sem julgamentos, isso é muito difícil, porque aqui a gente está falando de natureza humana. Existe grupo, existe tribo, existe preconceito. Mas, de uma perspectiva de expressão da sua individualidade, você deve ir para o lado mais à direita. É bem lógico. É uma equação muito lógica. Veja o caso dessa senhora, né, presa porque vive numa ditadura. São liberais? Evidentemente que não. São conservadores? Se a gente reforçar esse estereótipo de que ser conservador é ser carola, fazer gestão sobre a sexualidade e corpo alheio, aí os retardados mentais que não leram porra nenhuma sobre o assunto vão dizer, não, são conservadores sim, mas não são, caralho. E aí me fazem um desserviço. 20 conservadores contra uma criadora de conteúdo. Como se o conservadorismo tivesse alguma oposição ao comportamento de criar conteúdo. Ao fato da pessoa criar conteúdo para viver. Tanto que um dos temas do debate lá é criar conteúdo é um trabalho tão digno quanto qualquer outro. É um trabalho. Questão de dignidade é uma questão muito subjetiva. Tem um caso que a gente estuda, inclusive no direito, né? Se não me engano, são dos anões lá da França, que os anões não conseguiam trabalho, porque o mercado é preconceituoso e burro, e os anões não tinham trabalho. O único trabalho que os anões conseguiam eram ser lançados como dardos humanos, né? Para fins de entretenimento. O pessoal contratava, era o ganha-pão dos anões. E aí uns esquerdistas retardados lá falaram que os anões não poderiam abrir mão da sua dignidade, né? E aí moveram lá uma ação, alguma coisa assim, e foi proibido. Ou seja, ingerência sobre a liberdade individual, sobre o corpo dos anões. Em obrigar alguém a dar emprego, ninguém queria. Mas tirar o ganha-pão que o anão conseguiu encontrar, aí o Estado foi muito bom. É uma postura conservadora? Claro que não, uma postura esquerdista, estatista, fascista, de ingerência sobre o corpo do outro. E os anões reclamaram, falaram, porra, mas... E aí falaram, não, mas isso é indigno. Ele falou, pô, indigno é passar fome, indigno é não ter um trabalho, indigno é não conseguir dar o pão pro seu filho.
Se eu vou me submeter a ser lançado como um dardo, que é o emprego que me dão, eu vou fazer isso, velho. Então essa ideia de que, ai, você está fazendo esse conteúdo e ganhando dinheiro, a que preço? A preço de dignidade? A dignidade é dela. Você tem o conceito de dignidade? Eu acho que ser burro não é digno. Oh, tá que pariu, velho. Aí, e o problema é esse, né? Você que lê sobre a merda do assunto, tu fica como? Né? Você fica, porra, nossa. Né? Então, a gente tem que tratar dessas coisas, tá certo? A gente tem que tratar dessas coisas. É um desserviço esse tipo de debate. Porque, primeiro, as pessoas que vão lá são pessoas que aparentemente não leram sobre o conservadorismo. Aliás, esse que teve, dos 20 e tal, vou até deixar no link aí, um dia gente julgando a menina, tendo a sua vida como ponto de partida ideal, tendo o que eles pensam que é o ideal de uma pessoa, de um ser humano. Nada impede a pessoa de viver bem como criadora de conteúdo. E eu não digo financeiramente, ficar bem com a sua consciência, estar consciente do que você está fazendo. Não, mas é porque a psicologia... Não, gente, esse determinismo, sabe, não encontra lugar no conservadorismo. Tá bom? Não encontra lugar no conservadorismo. Essa ideia de determinar como a pessoa se sente, quais problemas psicológicos ela vai ter e tal, pode acontecer. Não tenho dúvidas que tem casos inclusive de criadoras de filmes adultos, né, que a gente vê fazendo uma virada de vida, muitas se arrependendo. Isso é fato, existe, mas também tem muitos que não se arrependem, estão conscientes do que fizeram. Isso é maduro. Agora, tentar criar a ideia de que o conservador é um cara que quer fazer ingerência sobre a sexualidade das pessoas, o que elas fazem com os seus corpos, não. O conservadorismo não vai criar essas regrinhas, tá? A gente pode até fazer uma análise, a gente pode e deve fazer uma reflexão crítica sobre isso, nós somos seres humanos pensantes, mas vir e cravar, o conservadorismo tolhe, veda e não apoia. Não, isso não pode ser dito. Sob uma perspectiva conservadora, isso não pode ser dito. Nenhum autor conservador escreveu, as pessoas não podem cuidar dos seus corpos, as pessoas não podem exercer suas profissões, as pessoas não podem decidir o que querem fazer com a vida delas. Isso é coisa de comunistinha. Isso é coisa de esquerdista. Tá? Teve agora recentemente aí, estava tendo um debate no STF sobre a questão dos motoristas de aplicativo. E foi o cara lá defender, né, a ideia de que eles devem ser comparados a CLTs e ter direitos. E o ministro Barroso fez uma pergunta para o advogado lá, né, dos trabalhadores, né, disse, mas olha, por que a maioria, então, dos motoristas de aplicativo, entregadores, eles não querem o modelo CLT? Por que você acredita que é o melhor? Sabe o que ele disse? Então, eles não sabem o que eles estão perdendo, eles estão falando isso de maneira inconsciente, Ou seja, no final das contas, a resposta dele é, eles não sabem o que querem para a própria vida e o que é bom para a vida. Eu sei. Gente, esse tipo de mentalidade de controle sobre a vida dos outros não encontra eco no conservadorismo. Wellington, mas eu vejo alguns políticos de direita com várias intenções proibicionistas. Eu também vejo, eu acho errado pra cacete, eles também não têm a mínima noção do que é conservadorismo. Por exemplo, queremos... Você só vê conservador falando em proibir. Né? Esses dias eu tava vendo um falando que queria proibir a presença de crianças em paradas LGBTQIA+. Espera aí, quem é o responsável? É o pai e a mãe. Tá? A gente teve esse problema lá no Queer Museu. Eu realmente acho que a mãe estava muito equivocada em colocar uma menina de 4 anos tocando um homem pelado. Beleza? Mas o Estado fazer essa gestão, dizer o que o pai ou a mãe pode ou não submeter o seu filho a nível de entretenimento e contato com a arte, eu acho muito complicado, porque a gente acaba fazendo ingerência sobre a família. Então, ou a gente luta pela família ter a sua autonomia de educar o seu filho como quer, tá? Ou a gente defende ingerência na família, e a gente acaba com o ensino domiciliar, a gente permite, por exemplo, que o carinha do cinema possa dizer se você pode entrar com o teu filho para assistir um filme cuja classificação indicativa é 18 anos, quando seu filho tem 16, 15. Como aconteceu no caso do Demon Slayer. Eu não defendo essa porra. O carinha do cinema tem autoridade sobre o teu filho, porque o Estado conferiu a ele essa merda. Puta que pariu. E você não pode levar teu filho pra assistir Demon Slayer, teu filho tem 16 anos, viu a porra da série na Netflix.
mas porque o governo fascista do Lula colocou 18 anos e deu autoridade para o carinha do cinema de cabelo azul impedir você de entrar com teu filho para assistir um desenho, você não pode. Isso é o quê? Isso é fascismo. Ah, não, eu quero proibir que o pai ou a mãe possa levar a criança LGBT, a criança numa parada LGBT. Velho, extremamente problemático. Ah, ué, mas eu vi conservador fazendo isso. Babaca. Por isso que a gente precisa fazer reflexão. Por isso que você pode até criticar, falar, olha, acho inadequado um pai e uma mãe levar, e etc e tal. Chamar o Estado, convocar o Estado para ter esse nível de ingerência sobre a vida privada das pessoas, sobre a forma como elas conduzem os seus filhos, acho extremamente equivocado. E aí a gente não está falando de questões extremas, né? A gente não está falando, por exemplo, que o pai não tem o direito de agredir a criança a um nível de sofrimento, a um nível de tortura, evidentemente que não. Olha como ser conservador é complexo demais para você reduzir a um tema de ser contra ou a favor de criadores de conteúdo. Veja como é posicional, veja como a reflexão ela é muito mais ampla, ela é muito mais no detalhe. Ser conservador é isso, bicho. Então aqui a gente não tá falando de extremismo no ponto de, não, então os pais podem torturar seus filhos, fazer o que quiser. Não, não é isso. Mas o pai deve ter ingerência sobre a educação, sobre o nível cultural que ele quer que o filho dele tenha, sobre o tipo de contato que ele quer que o filho dele tenha com as mais variadas vertentes e culturas e pessoas, e se ele acha que isso é bom para a criação do filho dele, ótimo. Eu, por exemplo, considero ótimo. Que meu filho conheça uma pessoa homossexual e ele saiba que ele supera os preconceitos dele, tudo fala, filho, ele é homossexual, etc. Ele gosta de homem, ou a menina gosta de menina, e tá tudo bem, é uma escolha dela, mas olha como ele é normal, ele é legal, ele é gente boa, ele é honesto, ele é íntegro, é um caráter. Então não julgue os outros e não seja preconceituoso e idiota, beleza? Beleza, pronto. Você emancipa a pessoa. Mas eu vejo, evidentemente, uns conservadores retardados querendo criar várias leis proibicionistas e tal, e empoderar a porra do Estado. Estão errados. Mas, enquanto a gente ficar nessa superfície de fazer esse tipo de debate babaca e de reforçar esses estereótipos proibicionistas de que ser conservador é ser carola e meter o dedo na vida alheia e ser um cagador de regra, a gente não vai chegar a lugar nenhum e vai ter conservador criando lei proibicionista. Porque a gente não está debatendo sobre o que é ser conservador, a gente está reforçando estereótipos. Então, é um desserviço esse tipo de debate. Discordo que haja alguma oposição entre ser conservador e a pessoa criar conteúdo, tá? Tanto que tem uma criadora que o nome dela é Shelly, por exemplo, ela fala, eu não gosto do Lula, velho. E a gente vai fazer o quê com essa pessoa? Ao invés de chamar ela pro nosso time e falar, você vai ser abraçado aqui, não, a gente vai julgar e jogar ela fora. Quando a gente poderia falar, tem lugar pra você aqui, nós não somos esses retardados carolas, nós não somos um bando de xiitas fazendo julgamento sobre como você exerce a sua sexualidade, vem com nós que é negócio, nós somos pela liberdade e não tem nenhum problema você ser criador de conteúdo e estar aqui com a gente, beleza? Se você quiser fazer uma reflexão e tal, beleza, a gente vai fazer, a gente vai dar o nosso ponto, a gente vai falar o que a literatura conservadora traz, o que a perspectiva conservadora traz, e pronto. Mas você não vai ser excluída. Agora não, a gente vai ficar nessa conduta excludente, né? Com pessoas aí fora precisando de abraço, precisando de acolhimento. Só que eles vão olhar pra nós, vão ver um bando de retardado, carola, né? Red thread e coisas do tipo. E vão falar, não quero estar com essa gente não. Tudo bem, eu não sou de esquerda, não gosto de controle sobre a minha vida, mas pelo amor de Deus, esses caras são chatos. São uns chatos. E eu nem tô falando da gente ser hipócrita, é só a gente realmente estudar o que a gente defende, velho. Deu pra entender? Deu pra entender? Sabe? Então eu espero que fique entendido isso aqui. Eu vou deixar os links na descrição aí, pra quem realmente se interessar. Inclusive, cara, no debate lá, eu vi um rapaz, cara... teve um que falou assim, eu fui viciado em pornografia. Nossa, ele foi viciado, então por isso ele é contra criadores de conteúdo e coloca isso na conta do conservador. Diz, não, meu filho, a conta é sua, o vício é teu, você tem que dar conta de superar essa merda. A culpa não é do cara que tá vendendo o conteúdo, da menina que tá fazendo o conteúdo, a culpa é tua de ser fraco consumidor e etc, e tá entregue a isso. Ou seja, um conservador que transferiu a responsabilidade. Puta que pariu, bicho. É isso aí, irmão. É isso aí. Tchau.